Eu espero que você tenha tido um ótimo domingo. Obrigado porque você colocou na sua agenda estar conosco nesse culto de início de semana. Eu gosto muito do culto de domingo, porque é um momento em que você e eu colocamos nossos joelhos no chão, abrimos a palavra e invocamos o nome do Senhor para que Ele esteja conosco durante a semana. O sábado é gostoso porque celebramos as bênçãos de uma semana que se finda, um ciclo semanal que fecha. E domingo é uma nova semana que se abre através da graça de Jesus na minha vida e na sua. Eu gostaria que nessa noite você pensasse comigo um pouquinho no que está acontecendo no nosso país e no mundo. Com o que aconteceu com o Rio de Janeiro nessa semana passada, eu pensei no Rio e pensei numa mensagem que pudesse trazer para você nesta noite. Tem algumas coisas que estão acontecendo lá e tive o privilégio de morar 4 anos naquela cidade. Eu não amo a cidade, mas eu amei as pessoas lá das igrejas nossas. Carioca, ele é único, tem características muito interessantes, é um povo muito humilde, muito alegre, e foram 4 anos muito gostosos que a gente passou lá. E agora, ouvindo e vendo algumas coisas, quando estivemos lá, nós morávamos na entrada da Floresta da Tijuca, um lugar maravilhoso, um lugar lindo. A gente abria a janela do apartamento, você via a mata, onde Dom Pedro I deixou como um patrimônio nacional, e ninguém toca naquela mata, então tem muitos animais, os macacos vinham na janela do apartamento de manhãzinha para pegar alguma coisa. E a gente parece que nem vivia dentro do Rio de Janeiro, naquela correria, naquele movimento todo. E eu fiquei muito triste em saber, porque a umas 5 quadras dali, há uma grande comunidade onde nós moramos, há uma grande comunidade ali do Rio, a comunidade do Borel. E conversando com alguns amigos da igreja nesses últimos dias, eles disseram: pastor, se você estivesse morando naquele apartamento, a gente iria sugerir para você mudar de lugar, porque aquele lugar já não é mais um lugar saudável para você com a sua família, se vocês estivessem lá morarem. Eu fiquei muito triste com isso, em saber que infelizmente a segurança pública do Rio de Janeiro foi dilacerada, e a cidade perdeu o controle, e o governo federal está agora tomando conta, ou vai tomar conta a partir dessa semana e nos próximos 10 meses. Uma coisa muito triste o que está acontecendo lá. A gente andava ali pelo bairro da Tijuca, a Igreja Central fica bem na entrada do bairro da Tijuca, na Praça da Bandeira especificamente, mas um lugar onde a gente nunca viu nada de violência, nunca nada, e agora a gente está vendo violência tremenda ali dentro do bairro da Tijuca, próximo à igreja aonde nós trabalhamos lá. As crises dentro do nosso país, as crises sem precedentes nas cidades. A gente olha hoje para os telejornais, a gente olha para os sites, você olha para os blogs, para os jornais escritos, e você vê que essas crises estão sem limites. Você olha para a política, você olha para a economia, você olha para a sociedade, você olha para a segurança, você percebe que as instituições estão se esfacelando a cada dia com os seus líderes e com as suas leis, com as suas regras. E infelizmente essas crises que estão aparentemente longe de nós, elas vão se aproximando a cada dia, e você e eu nos envolvemos com elas. E talvez a falta de um emprego, a diminuição do valor financeiro que você recebe a cada mês, as dificuldades no trabalho, tudo isso são crises externas que vão a cada momento, a cada instante, a cada hora, chegando pertinho de você e de mim mesmo. Isso redunda em crises familiares, em crises emocionais, em crises de relacionamento, em crises espirituais. E é interessante que a cada dia que a gente convive mais entre nós, na nossa comunidade, a gente vê através das crises as tensões chegando pertinho da gente. E essas tensões se refletem nos relacionamentos entre marido e mulher. Essas tensões se refletem nos relacionamentos entre filhos e pais e filhos.
Essas tensões, elas se refletem na nossa vida profissional, no nosso trabalho, no ambiente de trabalho. Essas crises, elas têm trazido tensões nos nossos relacionamentos entre amigos. Essas crises têm trazido problemas na nossa vida espiritual. Crise. O que significa crise? É interessante que a palavra crise, ela apareceu no 18º século de nossa era, no nosso português. E ela tinha um significado bem diferente daquilo que temos, o que nos traz o significado maior hoje. Crise naqueles dias era aplicada inicialmente para o contexto de medicina. Então eles diziam, olha, há uma crise ali com aquela pessoa, e isso queria dizer o seguinte: era um momento crucial de uma enfermidade, quando o paciente se encontrava de tal maneira que quando o médico chegava e ele tinha que tomar uma decisão, e essa decisão poderia redundar vida ou redundar morte, as pessoas diziam o seguinte: esse paciente está em crise. É interessante que hoje esse conceito, né, ou esse significado da palavra crise se ampliou. E dentro da psicologia, dentro da medicina, dentro da nossa vida cotidiana, a palavra crise, ela tomou alguns efeitos, e eu coloquei alguns sinônimos de crise. Eu coloquei aqui: crise tem o sinônimo de alteração, de desequilíbrio, de instabilidade, de incerteza, de queda, de declínio, de colapso, de recessão, de conflito, de tensão, de perturbação, de transtornos, de estabilidade emocional. Eu pergunto para você: tem alguém aqui que nunca passou por uma crise? Que nunca teve um momento de estabilidade, que nunca teve um momento de dificuldade, onde conflitos, as tensões tomaram conta de nossa vida? Em muitos momentos, às vezes, a gente entra nessas tensões, nesses conflitos. Talvez uma das maiores crises que um homem possa ter passado nessa terra aconteceu com Stanislau Petrov. Alguém já ouviu falar nesse nome, Stanislau Petrov? Ele faleceu. Tem gente abanando a cabeça aqui, sim. Stanislau Petrov, ele faleceu em maio do ano passado. Mas esse homem, ele enfrentou uma das grandes crises que o mundo passou. Ele estava diretamente ligado. Foi no dia 26 de setembro de 1983. Onde você se encontrava? Os mais experientes se encontravam em dia 26 de setembro de 83. Onde estava você em 83? 83 eu estava em Campo Mourão, tinha saído da faculdade de teologia, eu estava dando aula no colégio adventista lá de Campo Mourão, aula de religião, e estava morando com a minha mãe. Foram depois que eu saí de casa aos 13 anos, foram apenas 6 meses que eu voltei a ficar com ela. Foram esses 6 meses que eu fiquei em Campo Mourão depois que terminei o seminário de teologia. Quem era esse homem? Esse homem era um russo, Stanislau Petrov. E ele tinha uma função muito interessante. Ele era responsável pelo monitoramento de defesa nuclear da antiga União Soviética. E ele tinha sob sua responsabilidade vários computadores, aqueles fósforos verdes antigos, aqueles monitores verdes antigos. Ele tinha ali vários computadores com seus monitores abertos, e esses computadores estavam ligados, interligados ou conectados com alguns satélites russos em 1983. Eles eram altamente simples, eles eram altamente rudimentares, esses satélites. Mas esses satélites, eles monitoravam todas os meios ou as bases nucleares americanas. E a função desses satélites russos era, ao monitorar essas bases norte-americanas nucleares, eles monitoravam os lançamentos de mísseis. E se algum míssil saísse de alguma base americana em direção à União Soviética, esses satélites rapidamente passavam as informações para os computadores. E Stanislau Petrov, ele tinha a função e a liberação do governo da União Soviética de que, se em algum momento um míssil saísse de alguma base norte-americana em direção à União Soviética, ele deveria acionar através de um botão os mísseis das bases russas para que pudessem fazer um contra-ataque às bases americanas.
e no dia 26 de setembro de 1983, Stanislau estava ali coordenando aqueles computadores juntamente com os funcionários russos, e de repente veio uma notícia através de uns satélites: acaba de ser acionado um míssil americano em direção à União Soviética. Se Stanislau tivesse naquele momento acionado o botão, uma guerra nuclear tinha acontecido dia 26 de setembro de 1983. E o que ele fez? Sabendo dos seus computadores rudimentares, sabendo das dificuldades dos satélites que ele tinha totalmente noção de como funcionavam no espaço, ele pensou consigo mesmo: se eu acionar o botão, milhões de pessoas irão morrer. Ele tinha 23 minutos para acionar o botão, porque exatamente era o tempo que levava um míssil saindo da América do Norte para chegar até a União Soviética. Levavam 23 minutos, de acordo com os monitoramentos ali dos satélites. E nesses 23 minutos ele pensou o seguinte: algo não deve estar certo, não é possível os norte-americanos ter soltado um míssil. E ele ficou ali ansioso em apertar o botão, mas não teve coragem de fazê-lo. E não fazendo, ele corria um sério risco do seguinte: ele deixaria de matar milhões de pessoas, mas milhares de russos certamente morreriam se realmente os Estados Unidos tivessem feito o lançamento do míssil naquela manhã, no dia 26 de setembro. Graças a Deus foi um erro de um dos satélites. Graças a Deus a notícia era falsa. Graças a Deus Stanislau não apertou o botão. Mas imagine a crise e a tensão na mente desse homem naqueles 23 minutos, esperando ver se o míssil chegaria para o ataque em seu país. Pensem nos resultados. Se ele não tivesse acionado o botão e o míssil tivesse matado milhares de russos, como Stanislau ficaria na história? Mas graças a Deus esse homem não disparou nenhum tiro. Esse homem aguardou, e graças a Deus a guerra nuclear naquele dia 26 de setembro de 1983 ficou somente na história. Isto é crise. Isso é tensão. Ter nas suas mãos a vida de milhares, de milhões de pessoas. Ele acionaria uma tempestade nuclear que talvez destruísse boa parte do planeta. Em meio às crises, em quem você confia? Em meio às crises, quais são a base da sua vida para que você possa enfrentar esses momentos de tensão? Você confia em alguém? Você compartilha essas tensões com alguém? Você recebe apoio de alguém nos momentos que você está em crise? É interessante hoje que os grandes livros, os best-sellers de hoje, a maioria deles que estão aí em primeiro lugar, em segundo, os 10 mais vendidos, você pode observar que sempre existem livros de autoconfiança. As prateleiras das livrarias estão cheias, os sites de livros online estão cheios de promoções, de opções. E você vê os livros de confiança em si mesmo. Aproveite o seu potencial, aproveite a sua capacidade. Olhe para você mesmo, desenvolva o Deus que você tem dentro de você. Você sempre ouve essas frases, esses slogans, esses temas. Você tem que confiar mais em você. Você tem que extrair de você o que você tem de mais de potencial. Você tem que ter uma vida autocentrada. Você pode confiar em você mesmo. Acredite no Deus que está dentro de você. E esses livros são espalhados pelo mundo. Esses livros são comprados muitas vezes por você mesmo e por mim mesmo, porque queremos soluções, queremos achar a confiança em algo em quem confiar para resolver os nossos problemas. Outros livros que estão por aí eles dizem: confie nos seus planos, confie nas suas estratégias, confie nos seus parceiros, eles lhes darão
mais segurança. Eles lhe ajudarão a você resolver os seus problemas. E é interessante, queridos, que a gente muitas vezes começa a confiar nos parceiros. Os empresários precisam confiar nos seus empregados, nos seus funcionários. Algumas pessoas confiam em gurus, e hoje está na moda você ter um guru para poder consultá-lo na sua vida sentimental, emocional, familiar, espiritual. Conheci uma família anos atrás. Essa família, em 6 pessoas. São 4 filhos adultos e o casal. E uma coisa que eu fiquei impressionado: os 6 têm um terapeuta. Os 6 têm os terapeutas individuais e são diferentes uns dos outros. E eu fiquei pensando no dia que eu visitei essa família, como que na base da confiança familiar, relacional e assim por diante, como que essa família consegue encontrar harmonia? Porque eles buscam em terapeutas auxílio, instrução, conselhos, para que eles possam viver em família dentro de uma mesma casa. Quem você está buscando? No que você tem como base na sua vida para você enfrentar as suas tensões, os seus conflitos e as suas crises? Eu quero nesta noite convidar você para que junto comigo você abra a Bíblia e a gente veja a perspectiva bíblica em meio à crise, como que nós podemos enfrentá-la. É a confiança em algo, em alguém? A resposta contemporânea, como eu disse para você no início dessa discussão, ela diz assim: coloque sua confiança em você mesmo. Uma confiança autocentrada. Ou coloque a sua confiança num guru, num terapeuta, ou nas suas estratégias, na sua capacidade intelectual de fazer planos. Mas eu quero chamar nesta noite uma biografia bíblica de um caso, como se fosse um caso, e a gente pudesse discutir juntos aqui esse caso. Queria estudar com você rapidamente sobre o caso Josué, a vida de Josué. Para que eu possa conhecer um pouco Josué, eu preciso conhecer uma pessoa que o chamou, e através do chamado dessa pessoa ele aparece na Bíblia. Por 40 anos, Josué foi um ajudante, foi um auxiliar de Moisés. Por 40 anos ele andou do lado de Moisés. Quem foi Moisés? O tirado das águas, aquele menino que Deus salvou lá nas águas do rio Nilo. Você conhece bem a história dele. Tornou-se um líder em Israel, tirou o povo hebreu de dentro da escravidão egípcia, levou esse povo através do deserto rumo a Canaã e caminhou com 2 milhões de pessoas durante 40 anos e depois mais 40 anos, durante 80 anos. Esse homem liderou 2 milhões de pessoas dentro de um deserto, para que eles pudessem aprender lições de vida, lições de Deus, para poderem chegar na terra de Canaã. Ao lado de Moisés, sempre esteve Josué. Eu quero convidar você para que você abra a Bíblia em Números, no capítulo 11, verso 28. E através da palavra, nessa noite, a gente vai conhecer um pouquinho desse relacionamento de líderes, Josué e Calebe, Josué e Moisés, Moisés e Josué. Números capítulo 11, verso 28. E a palavra de Deus diz assim: Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, estou ao seu lado. É interessante que 2 vezes no livro de Êxodo vem essa conotação. Josué era um auxiliar, era um ajudador de Moisés. No livro de Números você também encontra nesse texto o mesmo retrato, Moisés tendo como auxiliar Josué.
No capítulo 1 de Josué, mais uma vez parece que a Bíblia quer repassar essa ideia para nós, que Josué sempre esteve acompanhando Moisés nesses 40 anos de peregrinação pelo deserto. É interessante que em alguns momentos você vê a ação desse jovem ao lado de Moisés. Quando Moisés sobe a segunda vez para receber as tábuas, quem ele leva? Se você for olhar ali em Deuteronômio, você vai ver que ele leva Josué. É interessante que os dois sobem o Monte Sinai. E quando chegam na metade do monte, Josué ouve de Moisés o seguinte: meu amigo, sente aqui e me espere, eu vou ter um encontro com Deus, eu vou chegar ao topo da montanha. Você vê na história a glória de Deus envolvendo a montanha. Moisés fica ali 40 dias e 40 noites, ouvindo Deus e recebendo das mãos de Deus as segundas pedras da lei. E aonde está Josué? 40 dias e 40 noites sentado no meio da montanha, esperando Moisés descer da face do encontro e da face com Deus. Sabem, mais tarde Deus estrutura uma outra maneira de se encontrar com Moisés. E Deus diz assim: Moisés, eu vou me encontrar com você numa tenda. E a palavra diz assim, que todas as vezes que Moisés entrava na tenda, quem ficava ao lado? De fora? Josué, esperando Moisés voltar do encontro com Deus. É interessante, queridos, que Josué, como auxiliar, como um discípulo de Moisés, ele vai contra hoje a cultura vigente. O que dizem os startups por aí? Eles dizem para os jovens de 20 a 30 anos o seguinte: ser auxiliar, ser vice, ser discípulo, isso aí não é para o mundo contemporâneo, isso não é para um jovem do século 21, isso não é para um empresário contemporâneo da cultura que nós vivemos hoje. Isso não é vida para você, viver 40 anos como auxiliar de uma outra pessoa. O que se prega nessas startups? Olha, você pode confiar em você mesmo. Se você fizer um bom planejamento, se você realizar uma boa estratégia, você vai alcançar os seus objetivos e com 30 anos você vai ser chefe, você vai ser dono de empresa, você vai comandar dezenas de pessoas, você vai ter sucesso, você vai ter dinheiro, você vai alcançar o poder. Esse é o que prega o mundo. Josués hoje, auxiliares de pessoas por 20, 30, 40 anos, esses Josués não servem para a cultura vigente, para a minha vida hoje, para a sua. Mas a história de Josué me ensina o seguinte: confiança no tempo de Deus, confiança nos caminhos de Deus. É interessante, meus queridos, hoje que a ansiedade nos leva muitas vezes a assumirmos o controle de nossa história, assumimos o controle de nossas vidas, e muitas vezes, por nós não esperarmos o tempo de Deus, as respostas de Deus, você e eu tomamos decisões, muitas vezes muito rápidas, e essas decisões nos prejudicam. Algumas vezes prejudicam a minha família, às vezes prejudicam o meu trabalho, as pessoas que estão ao meu redor. É interessante que aqui eu vejo na Bíblia pessoas como Josué, como Jó, que muitas vezes esperaram o tempo de Deus e quiseram andar nos caminhos de Deus. Estar no tempo de Deus é realizar o compromisso de fazer com excelência aquilo que foi delegado a eles por Deus. Eu não estou dizendo aqui, por favor, não me entendam, você esperar o tempo de Deus você ser um procrastinador, deixar tudo para amanhã. Estar no tempo de Deus é você não ter iniciativa e não fazer nada e ficar de braços cruzados. Estar no tempo de Deus é estar sob a ordem e a vontade de Deus, sobre os princípios e valores de Deus, sobre o tempo, o kairos de Deus. Eu quero convidar você para que você folheie a Bíblia. E eu me deparei nesses últimos dias com um verso que eu confesso para vocês, eu nunca tinha parado para pensar sobre ele. É Números 13, verso 16. Veja que coisa impressionante.
Confesso para vocês que eu nunca tinha feito uma mensagem sobre esse verso, nunca fiz. Mas ao estudar a vida de Josué, eu me deparei com esse verso. E aqui diz assim: são esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Eu fiquei pensando, queridos, aquele jovem ao lado de Moisés, a gente viu no texto anterior de Números 12, que Moisés o chama para que ele pudesse ser um servidor, pudesse ser um auxiliar dele, e eles começam a andar juntos. E de repente Moisés olha para Oséias, filho de Num, e diz assim: Oséias, eu vou mudar o seu nome. Você não vai mais chamar-se Oséias, você vai chamar Josué. Você sabe que naqueles dias, há 3.000 anos atrás, o nome tinha muita influência sobre o caráter das pessoas, sobre a personalidade das pessoas. Jacó, por exemplo, foi chamado de Jacó porque ele nasceu já segurando no pé do seu irmãozinho, e ali já o seu pai diz o seguinte: você vai chamar-se Jacó, porque desde ao nascer você está nos mostrando que você vai ser um enganador. É interessante que com o passar dos anos, Jacó tem um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus, a sua personalidade, a sua vida é transformada, porque você não pode ir ao encontro de Deus sem sair de diante dele transformado. E quando Jacó tem um encontro com Deus, Deus olha para Jacó e diz assim: Jacó, você não vai mais se chamar Jacó enganador. O que você vai chamar? Israel, o príncipe do Senhor. Que coisa fantástica. E é interessante que quando agora vem Moisés e diz assim: olha Josué, olha Oséias, você não vai mais chamar-se Oséias, você vai se chamar Josué. Vejam que transformação. O que significa o nome Oséias? O nome Oséias no hebraico significa salvação. Imagine o seguinte: Oséias, salvação. Quando ele nasceu, já era menininho, a mãe de Oséias queria falar com ele, queria ajuda dele, e os outros irmãozinhos estavam todos fora de casa. A mãe chamava: Oséias, salvação, vem aqui para você poder me ajudar. E vinha Oséias correndo, porque ele se sentia o quê diante da mãe? A salvação, a solução do problema. Quando às vezes o pai estava lá na carpintaria, construindo alguma coisa, arrumando uma tenda, não sei o que estava fazendo, ele dizia o seguinte: Oséias, vem cá. E quando ele chamava Oséias, ele dizia assim: salvação, vem cá. E Oséias vinha e dizia o seguinte: na realidade Deus está me colocando numa situação tão bacana, que eu serei salvação. Salvação para a minha família, salvação para os meus amigos, salvação talvez para o povo da minha casa. E esse menino ia crescendo, e na sua mente, ele já estava sendo colocado na sua personalidade, na sua mente: Oséias, você é e será salvação. Quando Moisés vem e diz assim: meu filho, você vai ter que aprender algumas coisas de liderança, você vai ter que aprender algumas coisas de discipulado, eu vou trocar o seu nome. Você não vai ser mais Oséias, salvação das pessoas. Você vai ser Josué, Yoshua. O Senhor é a salvação. Quando eu olho, irmãos, quando eu olhei para isso, eu confesso para vocês que eu parei, me ajoelhei e falei: Senhor, eu nunca tinha olhado para esse texto. Eu nunca tinha pensado nesse contexto de discípulo e discipulado. Eu não tinha olhado para esse contexto entre o Senhor e o servo. E agora Moisés começa a dizer para Josué o seguinte: Josué, você não é mais a salvação, mas enquanto você estiver aqui comigo, liderando o povo hebreu, indo para Canaã, você nunca se esqueça que em qualquer momento de crise, em qualquer momento de tensão, qualquer pessoa que precisar de nós, eles vão olhar para você e vão dizer o seguinte: Josué, você não é a salvação, você é um instrumento de Deus para que o Senhor seja a salvação. Sabem,
eu vejo Josué e Moisés caminhando juntos, levando juntos na caminhada, na jornada do povo hebreu para Canaã. 40 anos. Transformação de Moisés, transformação de Josué, transformação do povo. Caminhada, jornada. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você e eu em comunidade estamos nessa jornada, buscando através de Jesus Cristo a transformação e através da unção do seu Espírito. Em meio ao caminho, Deus está nos lapidando, Deus está nos formando, nos moldando. E às vezes nós, sem percebermos, alteramos os planos de Deus, mas Deus diz: vem cá, existe um plano melhor para a sua vida. Às vezes eu e você somos apressados, nos achamos prontos o suficientes, nós não curvamos diante das mãos de Deus. Mas Deus vem e diz o seguinte: ó Josué, não se esqueça, o Senhor é a salvação. É interessante que Deus, através de Moisés, chama Josué e diz assim: Josué, nós estamos agora diante do Rio Jordão, nós já estamos pertinho de Canaã. A tensão voltou, a crise voltou, porque eles ouviam falar dos filhos de Anak, os gigantes que estavam do lado de lá. Eles ouviam falar das muralhas de Jericó, eles ouviam falar do exército de Jericó. Houve uma crise, uma tensão em meio ao povo hebreu, e eles disseram: Moisés, por que o Senhor nos trouxe até aqui? Por que o Senhor nos tirou do Egito? Nós não podemos confiar ainda, nós não temos certeza se Deus estará conosco. E a Bíblia diz assim, que foram os 12 para o lado de lá e atravessaram o Jordão a nado. Eles entraram, os espias, dentro da terra de Canaã. Muitos de vocês sabem detalhadamente bem essa história. 10 daqueles homens voltaram e disseram o seguinte: olha, o que nós vimos lá? Nós vimos grandes gigantes. O que nós vimos lá? Nós vimos um grande exército. O que nós vimos lá? Uma cidade intransponível. O que nós vimos lá? Morte, morte, morte. Se atravessarmos o Jordão, é morte, seremos derrotados. Mas vem Caleb e Josué, e quando Josué levanta, ele diz assim: não é por nossas próprias forças, nós iremos vencer, porque o Senhor é a salvação. O Senhor é a salvação. Na primeira crise que Josué enfrenta, ele não tem medo do desafio. Por quê? Porque o Senhor é a salvação, o Senhor é a minha salvação. Sabem, queridos, nesse início de semana eu quero desafiar você a conhecer esse Deus que é a minha salvação. Eu quero desafiar a você para que você e eu possamos gastar tempo na presença desse Deus. Porque para conhecer pessoas, para conhecer esse Deus, você e eu precisamos dedicar tempo. Precisamos refletir e saber quem é esse Deus. Que amor tem esse Deus. Que poder Ele tem. Nós precisamos olhar para o passado. Esses dias o irmão Hildo e eu estávamos ali na entrada da igreja e a gente começou a conversar. Eu falei: irmão Hildo, a gente tem que olhar para o passado. Quantas coisas Deus tem feito para nós e por nós. O que Ele tem feito por essa igreja. Você e eu não precisamos temer o futuro, porque você olha para o passado e você vê como Deus tem conduzido você e eu até aqui. Nós precisamos ter esse tempo para conhecê-lo, nós precisamos refletir mais sobre Ele, nós precisamos dar um tempo a mais a Ele. Será que estamos dando? Nós temos nessa semana um desafio. Vocês receberam a revista Primeiro Deus. Espero que todos tenham. Se alguém ainda estiver sem a revista, você pode pegar aqui com Eudes, comigo no final do culto. Vocês receberam essa revista Primeiro Deus. Queridos, isso aqui é uma coisa fria. Isso aqui são palavras apenas que estão nessa revista. Mas o que vale é a intenção da sua comunidade do JuVV. Incentivar você e eu para que nós tenhamos momentos espirituais com Deus, para que nós possamos conhecê-lo melhor. E nós vamos começar os nossos 10 dias de oração, de jejum,
em busca de um Pentecostes do século 21, nessa próxima quinta-feira. Eu quero desafiar você, a você achar um tempo na sua agenda, para que você possa, em meio às crises que estamos vivendo hoje, você possa encontrar o Deus de Josué, o Deus de Moisés, o Senhor como minha salvação. A Bíblia diz em João 8, 31 e 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu olho para essa verdade, eu vejo Cristo, porque Cristo é a verdade, e é nele que nós temos que centralizar a nossa vida, porque Ele é a minha salvação. Mas eu também olho para esse texto, e esse texto expressa que a palavra de Deus que revela esse Cristo, a palavra de Deus que revela esse Deus, essa palavra tem que ser aberta, porque é através da palavra que eu e você somos libertos. Porque a escuridão nos prende à escravidão, a superstição nos afasta de Deus, mas é através da palavra que eu conheço Cristo, e através de Cristo eu sou livre. Nesses momentos de crise, queridos, tenho buscado força, orientação em livros de autoajuda? Tenho eu buscado força, orientação em pessoas? Eu tenho buscado força e orientação na palavra que me fortifica, que me revela Jesus Cristo. Qual foi, e com esses versos eu quero terminar a mensagem, qual foi o momento crucial na vida de Josué? Veja aqui no livro de Josué, no capítulo 1, versos 1 e 2. Qual foi o momento crucial na vida dele? Qual foi o momento de maior tensão? Talvez você e eu possamos achar que o momento de maior tensão tenha sido aquele em que ele entrou lá na terra de Canaã com aqueles outros espias. Mas veja o que aconteceu. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, e todo este povo à terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué tinha mais ou menos 60 anos de idade, entre 60 anos e 65 anos de idade. Agora veio aqui a notícia para Josué: Moisés morreu. Na cultura helenista, ou na cultura hedonista, na cultura contemporânea, na minha vida hoje, naquilo que eu sou induzido, levado a fazer, o que eu faria como Josué, ouvindo que Moisés morreu? Meu Deus do céu, como esse homem demorou para morrer. Eu fiquei aqui 40 anos sendo um servidor, agora eu posso ser um líder, por que eu já não alcancei o topo bem antes na minha vida? Eu tive que ficar aqui esperando, agora eu já tenho 60 anos, estou indo já para 65 anos, e agora chegou a notícia: Moisés morreu. Deus olha para Josué e diz assim: meu filho, agora chegou a sua hora. E qual foi a reação de Josué? Veja qual foi no verso 7. Deus diz para ele o seguinte: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Ao você estar lendo aqui o texto, você percebe que Josué, ele ficou com medo. A tal ponto que Deus diz para ele o seguinte: ser forte e corajoso. Por que você está com medo? Ser forte e corajoso. E você me diz assim: bom, pastor, mas ele tinha medo de quê? Medo de atravessar o Jordão e atacar Canaã, ou atacar Jericó? Ele estava com medo de Jericó? Não, por quê? Porque 40 anos antes ele tinha dito o seguinte: pessoal, vamos invadir, porque o Senhor é a minha salvação. Nós vamos derrubar Jericó, os gigantes, e nós vamos destruí-los todos. Não foi assim? Ele tinha medo? Não tinha. Qual era o medo de Josué? Substituir quem?
Moisés. Porque às vezes é mais fácil, queridos, a gente vencer gigantes lá fora do que ser gestor de pessoas aqui dentro. Já parou para pensar nisso? É mais fácil você sair daqui e ir lá para fora, trazer pessoas para Jesus, do que você liderar pessoas dentro da comunidade de Jesus. Foi isso que Josué sentiu naquele dia. Sabem por quê? Porque se você olha na vida de Moisés, por 2 vezes Moisés liderando o povo hebreu, o que ele pediu para Deus? Senhor, eu quero morrer, porque eu não consigo liderar esse povo. Isso me faz pensar, gente. Me faz pensar muito. É interessante que eu tento imaginar qual foi assim a tensão, o medo grandioso de Josué, e eu fiquei pensando o seguinte: você imagine uma situação. Você é um advogado, se formou há poucos meses. Você passa num concurso para juiz e você agora está na primeira instância, trabalhando. E na primeira semana de trabalho, toca o teu celular. E a presidente do Supremo Tribunal Federal diz para você o seguinte: olha, surgiu uma emergência. Converse com sua família. Você vai substituir o atual juiz que coordena a Lava Jato aqui em Curitiba. E você se prepare, porque na próxima terça-feira você terá uma audiência com o Lula. Como que você aceita um desafio como esse? Advogado há pouco tempo, juiz na primeira instância, primeira semana de trabalho, e você é desafiado a substituir o Moro. Eu fico imaginando que a tensão na vida de Josué foi mais ou menos essa. Um pouquinho que ele sentiu. Substituir Moisés. Veja o que diz a Bíblia, Deuteronômio capítulo 34, versos 10 a 11. Quem foi Moisés? Deuteronômio 34, verso 10 a 11. E a Bíblia diz assim: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito e Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. No tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Esse era o homem que Josué tinha que substituir. O que diz Josué 1,7? Ser forte e corajoso. É interessante, queridos, como que Deus insiste com Josué essa frase, ser forte e corajoso. Eu não vou ler os textos, mas se você ver em Deuteronômio 31:6, você vai encontrar ser forte e corajoso. Se você olhar para Deuteronômio 31, verso 7, você vai ler ser forte e corajoso. 31, verso 23, você vai olhar de novo em Deuteronômio, você vai ver ser forte e corajoso. Josué 1,6, Deus diz ser forte e corajoso. Josué 1,7, ser forte e corajoso. Josué 1,9, ser forte e corajoso. 6 vezes Deus olha para Josué e diz assim: seja forte, seja corajoso. Forte, direto, assertivo, é o que diz no hebraico. Corajoso em momentos de crise, tome decisões, em meio à sua família, em meio aos seus negócios, na sua fé. Eu quero desafiar você que é homem, que está aqui, marido, pai, nesta noite. Seja o pai, seja o marido, seja o homem nas decisões de sua casa. A cultura vigente hoje está mexendo conosco, homens, e nós estamos retrocedendo nas nossas decisões. Mas diante da perspectiva bíblica, diante do modelo bíblico, que é o homem, que é o marido em casa? Ele é o responsável diante de Deus, de sua família. Você, marido, não fique omisso. Você, esposo, não fique omisso. Deus diz o seguinte: ame a sua esposa como eu amei a igreja, eu amo a minha igreja, dando a vida por ela. Não fique omisso.
Seja o pai orientando os filhos de sua casa, seja forte, seja corajoso. Querido que está aqui, eu estou vendo vários jovens aqui na universidade onde você está, com os professores que você tem, com os seus amigos ao redor. Seja forte, seja corajoso, seja decidido, seja direto, seja explícito naquilo que você quer e naquilo que você crê. E a Bíblia diz aqui, veja aqui, é o que ela diz no verso 7, volto a dizer, volto a ler: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. Querido, nós estamos diante de crises, nós estamos diante de tensões. Você e eu somos desafiados a tomar decisões a cada dia. Volto a perguntar: em quem ou no que você está tomando como base, como premissa para te orientar nas decisões? A Bíblia está dizendo aqui que as minhas decisões têm que ser tomadas como? Nos princípios e nos valores da vontade de quem? Da vontade de Deus, nos princípios e valores da palavra. É na palavra. Você tem uma decisão para tomar hoje à noite, você tem uma decisão para tomar nessa semana. Pense no seguinte: a decisão que eu tenho que tomar, ela vai conflitar com um princípio bíblico, com os valores bíblicos? Se ela conflitar, pense: a decisão que eu vou tomar, o plano que eu vou realizar, idealizar, ele vai prejudicar pessoas? Pense nisso. Se ele não prejudica pessoas, se ele não conflita com os princípios e valores bíblicos, o que diz a palavra de Deus? Caminhe nessa direção. Tome a sua decisão. Deus não é aquele Deus que te dá 4 possibilidades de decidir. E Ele diz assim para você: decida primeiro. Se você decidir errado, você vai para o buraco. Eu não vou te dar bola para você. Deus faz isso, irmão Flores? Ele diz assim, o que Ele disse para Josué: tome as decisões, Josué, ser forte e corajoso, tome as decisões. Elas conflitam com os meus princípios? Não. Elas conflitam com os meus valores? Não. Você está prejudicando o povo hebreu? Não. Então, decida e vá em frente, porque eu estarei com você. Você tem que tomar decisões. Olhe para a palavra. Não fique esperando um sinal, não fique esperando algo milagroso. Olhe na palavra. Veja se você, o que está fazendo, está dentro do princípio. Dê o primeiro passo. E o que disse Deus para Josué? Veja lá a última frase. Eu vou ler aqui da Bíblia para ficar bem contextualizado o que diz a Bíblia. Veja o que diz aqui: para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Como eu poderei ser bem-sucedido nas minhas decisões? Ouvindo, lendo, sabendo os princípios da vontade de Deus para a minha vida. E Ele diz: seja forte, seja corajoso. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que diante das crises, diante das tensões que o mundo hoje, e o nosso país, a nossa cidade, a nossa rua, o nosso bairro, estão fazendo a gente, infelizmente também, viver essas mesmas tensões. Nós estamos vivendo em tensões na família, no contexto entre pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, mulher e marido. Se as nossas tensões são emocionais, se nós estamos aí em depressão, se nós estamos aí, queridos, com problemas relacionais, espirituais, por favor, não se esqueçam. Josué, o Senhor é a minha salvação. Amém. Repetir.
repetindo, então, o Senhor é a nossa salvação, portanto não andamos só. Em pé, cantemos o hino número 382. Não ando só. Quero convidar você para que você participe conosco dos 10 dias de oração. Começamos agora na quinta-feira, dia 22. Você tem um guia de estudos, quem não tem, como eu disse na mensagem, você pode pegar conosco. No próximo sábado, nós vamos ter um encontro muito especial. Nós vamos começar uma semana de oração com o pastor André Flores. Ele é um dos grandes teólogos da igreja aqui em Curitiba. Ele vai trabalhar conosco em cima de alguns textos do livro do Apocalipse. E é ali que nós encontramos os nossos valores, é ali que nós encontramos os nossos princípios. E vamos começar a dar essa sustentação de princípios para a nossa comunidade cristã nesse ano de 2018, a partir do próximo sábado, nessa semana. Nós vamos ter cultos todos os dias às 20 horas e no sábado pela manhã às 10h30. E vocês estão convidados a estar conosco. Não deixe de participar, serão 30 dias de oração, de jejum, de comunhão com Deus. Você é o nosso convidado. Senhor nosso Deus, ainda ecoa em nossos ouvidos o chamado que o Senhor fez a Josué. Seja forte e corajoso. Corajoso nos meus princípios, ao tomar decisões sobre os meus princípios. Forte nos valores que a palavra de Deus tem passado para vocês. Ó Deus, por favor, que o Teu Santo Espírito fale para a gente,
Que o poder de Jesus Cristo nos dê força para que realmente possamos ser fortes, corajosos, possamos escolher e tomar decisões através das escolhas, com base nos princípios e valores bíblicos, com base na tua vontade. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que nessa semana ao estarmos andando por qualquer lugar aqui em Curitiba ou em qualquer canto do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta, nós possamos ter a certeza que o Senhor, a nossa salvação, estará conosco em todos os momentos. É o nosso pedido, porque humildemente oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.